Presidente Lucas Carinhato. Com a palavra, vereador Juliano Valim, prejudicado, vereador Cláudio Libardi. Cumprimentos, presidente. Eu não ia falar sobre isso hoje, porque, bom, eu não li a integralidade da denúncia, ela tem 270 páginas, tenho certeza que o comandante Ramon também não leu a integralidade da denúncia para apresentar as questões de ordem aqui, mas nós temos uma questão fática e probatória. Primeiro que a indicação de Paulo Gonet a Procurador-Geral da República partiu do presidente Lula por entender que deveria ser representado por um procurador de carreira que fosse reconhecido dentro do Ministério Público Federal. Quando a indicação do Paulo Gonet à esquerda e uma parcela da militância dos nossos partidos enlouqueceu. E o PL, em uma parcela significativa, quando da presidência da Comissão de Constituição e Justiça, pela deputada Bia Kiss, saiu em defesa do Procurador-Geral da República. Então é esse senhor que denunciou o Bolsonaro. Não foi um petista, não foi um comunista, não foi um socialista, foi alguém que era defendido até outrora pelo Partido Liberal. Posteriormente, o julgador que todos da direita acreditam ser incompetente foi indicado pelo Temer. E quando indicado pelo Temer, a nossa militância enlouqueceu com a indicação do Alexandre de Moraes, porque anteriormente ele havia sido secretário de trânsito do Kassab, havia sido advogado do Temer, havia sido secretário do Serra, tudo contra nós. Ele virou ministro do STF, quando nós entendíamos que o Temer havia assumido a presidência por um golpe. E quando nós entendíamos que o Temer havia assumido por um golpe, sabe o que nós fizemos? Entramos na justiça alegando golpe. Porque é assim que prevê o Estado Democrático de Direito. Quando nós perdemos eleições, e olha, nós somos tão bons em perder eleição, porque o que nós mais sabemos fazer nesse município aqui é perder eleição. Dá 5 minutos que começou a apuração, a gente já fala, muito obrigado. Porque perder é assim, ganhar também é do jogo, mas perder é normal. E quando alguém que perde uma eleição, chama uma entrevista, fala que houve uma farsa e que só sai do Brasil preso ou morto, ele conclama um golpe de Estado. E o que o Bolsonaro fez foi conclamar um golpe de Estado. E mais do que conclamar um golpe de Estado, ele ajudou a financiar com seu vice um golpe de Estado. Está aí a delação do Mauro Cid. E aqui um cara que é contrário à delação premiada falando. Que falou, pode levar o dinheiro, Cid. Veio do agronegócio para financiar o pessoal nas frentes dos quartéis. Posteriormente, invadem os prédios públicos da integralidade dos poderes, causam um prejuízo de 16 milhões de reais, fora o imensurável. De Cavalcante não pinta mais para eu saber quanto vai custar. Atentam o Supremo Tribunal Federal, colocam uma bomba na frente de um aeroporto, fazem um plano para matar o presidente, segundo a delação do Mauro Cid, com a concordância, combinado na casa do Braga Neto. E nós não temos um golpe de Estado? Nós não temos uma tentativa de um golpe de Estado. E sabe por quê, comandante Ramon? O senhor que tem interesse em ser jurista, não existe o crime de golpe de Estado? Porque se conclui um golpe de Estado, aquele que concluiu o golpe de Estado obviamente não vai ser julgado. Por isso o crime é tentativa de abolição do Estado. Isso é uma parte, vereador. Eu vou usar o meu tempo inteiro, Pedro. E nesse caso específico, houve uma tentativa de abolição do Estado. Não se consolidou graças às instituições do Brasil, porque em diversas épocas nesse país, golpes de Estado comemorados pela direita foram concluídos, como em 64, mas nós resistimos, como resistimos outrora em 62. Eu não vi manifestações quando 550 mil pessoas morreram de Covid nesse Brasil. Quando os dados da Universidade Federal de Pelotas apontavam que 4 a cada 5 pessoas poderiam ter sido salvas da Covid do Brasil. Eu não vi manifestação por parte daqueles que tanto falam defender a polícia militar, quando restou achacoalhado o quartel do Distrito Federal e quando foi levado para prestar depoimento falou, eu nunca tive tanto medo de morrer. Essa é a questão que nós precisamos prestar atenção. Se o Bolsonaro vai ser condenado ou não vai ser condenado, pouco importa a mim, sendo honesto, que ele tenha direito a responder o processo, que ele tenha direito a recorrer. Na última semana eu falei para o comandante Ramon uma coisa que eu acho mesmo,
que se eu fosse de direita, a minha pressão seria para julgar o Bolsonaro logo. Falei para o senhor, porque eu acho isso, que todo mundo tem direito a um julgamento justo e rápido. Porque a pior coisa é tu responder um processo crime e ficar 10 anos aguardando para julgar. O senhor sofreu isso, vereador Santo Fantinel. Pior que a sentença é aguardar o trâmite processual. Agora, se há indício, e qualquer indício que haja de crime, pela legislação penal, deve haver a imputação, deve haver a defesa e deve haver o julgamento. O Bolsonaro não foi julgado, ele foi indiciado. E defender como se ele fosse inocente, sem ter acesso meramente à denúncia, é uma irresponsabilidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Com a palavra.